Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu gostaria de trazer para vocês sobre o poder dos comandos mentais que enviamos para outras pessoas. Sim, nós temos esse poder de enviar uma mensagem telepática para outra pessoa para que ela possa receber a nossa mensagem. Então, nós temos que ter cuidado com o que nós estamos enviando para a pessoa. Por exemplo, se você está brigando mentalmente, está com raiva, está brigando na tua mente, tu não fala para a pessoa, mas tu tá ali brigando na tua mente, dialogando, porque a pessoa me fez isso, porque se eu ver ela, eu vou falar tal coisa e tal. Então, a pessoa, ela vai receber essa tua energia que tu tá mandando pro campo energético dela. E também ao contrário, se tu tá falando coisas boas, se tu tá abençoando, se tu tá fazendo até uma oração para essa pessoa, ela também vai receber essa mensagem no campo energético dela. Então, nós temos que ter cuidado com esse nosso poder, seja para usar positivo ou de uma forma negativa, porque a pessoa vai receber, gente, não tem outra forma. Então, assim, ó, deixa eu contar um relato para vocês, que eu sempre trago aqui algumas experiências minhas, né, para compartilhar com vocês. Eu trabalhava numa empresa, numa transportadora. Então, eu fazia parte de documentação de exportação. Então, tudo os caminhões, as peças que vinham do Brasil, eu fazia lá com a minha equipe, passava pela Receita e depois os caminhões iam para fazer a entrega na Argentina, Buenos Aires, Córdoba, esses lugares assim. Então, eu tinha um hábito que eu nunca contei pra ninguém, sabe, gente? É a primeira vez assim que eu tô relatando. E como diz aquele ditado, né? O que a tua mão direita faz, a mão esquerda não precisa saber. Então, eu tinha um hábito de toda vez que eu pegasse um processo de alguém para fazer, eu abençoava a viagem daquele motorista. Ali no documento tinha placa, tinha os dados e tinha o nome do motorista. Então, eu sempre, quando eu pegava o processo, então nós estávamos lá num setor e era dividido os processos, tá? Então, quando vinha para mim aqueles processos, ó, José, esses aqui tu faz para nós hoje. Então, eu pegava, eu tinha um hábito, gente, toda vez que eu pegava um processo, eu lia o nome do motorista e falava, né, Senhor, abençoa a viagem dele. Porque assim, gente, teve aquela época da pandemia que foi bem assustadora, assim, né? Então, quando veio aquela onda de pandemia, os motoristas, assim, eles não podiam parar, eles tinham que fazer entrega e tal. Então, quando eles voltavam, geralmente, assim, era bem desafiador, porque muitos tinham Covid e às vezes não voltavam. Muitos chegavam, assim, tristes, né, desesperados, porque tinham perdido algum ente da família, uma mãe, um pai, um filho. Então era bem desesperador, assim. Então desde essa época eu comecei a ter essa prática de toda vez que chegasse eu abençoava a vida do motorista. E também depois que passou a pandemia, eu continuei permaneci fazendo esse hábito de toda vez que eu pegasse um processo deles assim, eu abençoava a viagem deles. Porque também nós às vezes recebíamos notícias que o motorista tinha sofrido um acidente e não sobreviveu. Então, às vezes, algum assalto, alguma coisa na estrada. Então, eles vivenciam muitos perigos, assim, né, gente? E eles estão ali, né, levando sustento para a família deles. Muitas pessoas, assim, até com idade, né, que vinham ali e ainda estavam na estrada, sabe? Para tentar melhorar o sustento da família, para tentar pagar uma faculdade para um filho, sabe? Então, eu sempre
tive esse hábito, assim, eu nunca contei para ninguém, de abençoar a viagem deles, pedir para Deus para proteger ele de qualquer perigo e qualquer situação que ele encontrasse na estrada. E nunca falei nada para ninguém, nunca comentei. Só que motoristas, né, gente, assim, a gente trabalhava com um número bem grande. É uma transportadora bem grande, assim. Então, eles são seres humanos. Então, tinha uns que chegavam mais leve, mais alegre, uns chegavam mais irritados, uns eram mais bravos, uns xingavam, uns não tinham paciência. É ser humano, né? E o engraçado, gente, disso, que assim, às vezes eles chegavam bravos, pegavam algum colega assim que queria uma informação, já xingavam, já ficavam bravos, estressados. E comigo, eu achei isso bem interessante. Eles nunca reagiram desta forma. Por mais que eles fossem às vezes bravos, xingavam, porque às vezes chegavam, né, e demorava para liberar a carga, assim, acontecia alguma coisa. Então eles queriam ir embora, queriam ir para casa. E daí eles não podiam liberar, porque eles moravam longe, daí se a carga liberasse já tinha que sair e tal, coisas de transporte. Mas eles, mesmo quando eu falava, vai demorar, mesmo esses que a gente consideravam que eram bravos, que eram estressados, que eram irritados, que xingavam, comigo assim, ó, eles sempre agiam de uma forma compreensiva. Eles nunca foram mal educados comigo, eles nunca gritaram comigo, sabe? E até hoje, assim, ó, quando eu encontro eles, eu já saí da empresa, eles vêm falar comigo de uma maneira educada, assim, leve. Ai, Jô, se você saiu, a gente acha falta de você fazia, nós gostava do jeito que tu atendia nós, sabe? Então, ficou isso pra mim, sabe, gente? Por mais que eu nunca contei assim, ó, tô abençoando tua viagem, tá? Não, sabe, a gente fazia decoração mesmo, assim, uma forma de pedir proteção para eles nessas viagens. Então, eu mandava essa energia do bem, eu mandava essa energia boa para eles. E eles recebiam isso de uma forma. Então, qual era a reação deles? Era reagir de uma forma gentil comigo, educada, de uma maneira leve, porque eles recebiam essa mensagem, mesmo de forma inconsciente, que eu estava mandando para eles, que era uma proteção, uma bênção, uma oração. Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente manda para as pessoas de uma forma telepática. Por mais que a gente esteja pensando, essa pessoa, ela vai receber. E também, eu quero contar o contrário também, olha só. Para vocês verem que a pessoa recebe. Esses tempos, tinha uma pessoa da família, assim, que ela era um pouquinho sem filtro, assim, sabe? Quando ela te enxerga, assim, ela sempre fala o que vem na mente, assim, sabe? Mas, geralmente, eu relevava. Cada um tem o seu jeito, né, e tal, e eu tinha essa minha consciência, cada um tá aqui, né, do jeito que, da forma, no tempo que tem que evoluir. Tá, só que de um tempo pra cá, as coisas que ela falava começou a me incomodar. E eu comecei a ficar irritada. Olha só. Então, toda vez que eu ia encontrar essa pessoa, eu já saía falando. Essa pessoa vai vir, vai me falar essas coisas. Dessa vez eu vou reagir, eu não vou ficar quieta, não. Ela fica falando umas coisas e a gente tem que estar escutando. E o que acontecia, gente? Essa pessoa recebia essa mensagem que eu estava enviando. E quando eu chegava lá, era isso que acontecia. Ela ficava falando as coisas para que eu ficasse mais irritada e ficasse mais pé da vida. Aí eu chegava para casa brava e falava às vezes com meu marido. Aí a pessoa fala tal coisa, tá me irritando. Aí ele nem estuda nada, né? Mas ele dizia, amor, tá bom, é o jeito dela e tal. Bem, bem compreensivo. Depois, uma hora, eu me caiu a ficha. Eu digo, Josi do céu, tu estuda, tu lê livro, tu compartilha com as pessoas como que tu tem que fazer, ensina as pessoas assim como agir.
e tá fazendo totalmente errado. Lembra que tu tá criando essa realidade, tu tá mandando essa energia para ela, tu tá dando esse comando para que quando ela chegar, ela vai te deixar irritada. E lembra, gente, as pessoas, elas não têm o poder sobre nós, nós que temos o poder de deixar se essa pessoa vai nos incomodar ou não. E cada um tem um jeito, né, gente? Cada um tá aqui num tempo, assim, para evoluir, então, às vezes a gente estuda, mas essas pessoas não têm acesso a esse conhecimento, então elas agem dessa forma. E cabe a nós reagirmos ou não, né? Daí eu disse, olha só a minha mente, né? Me pegou. Então eu comecei a mudar, tá? Eu comecei a pensar, eu vou lá, essa pessoa vai me tratar bem, a gente vai ter uma conversa leve, vai ser bom, eu gosto de conversar com ela. E foi assim que começou a mudar e a dissolver essa energia que estava. Então a gente tem esse poder, gente, de mandar uma mensagem telepática, como se diz, para essa pessoa receber no seu campo energético. Está em nós qual a mensagem que vamos enviar, ou seja, brigando, ou seja, abençoando. Então você pode utilizar essa forma assim para você na sua vida com as pessoas. Por exemplo, se uma pessoa está te devendo, tu pode mandar uma mensagem dizendo, fulana, você poderia me pagar, eu te emprestei esse valor de coração, eu te ajudei no momento que tu precisava, mas agora eu preciso receber esse valor. Aí vai mandando para essa pessoa vai receber essa informação. Claro, né, gente, que as pessoas, elas têm o livre arbítrio. Ai, trava a língua. Então, ela vai receber essa mensagem, mas às vezes vai estar nela como se diz, ter pagar ou não, tá? Mas a maioria das mensagens que a gente envia dá certo. Então, por exemplo, um cliente, tu tá com a agenda e tá fraca a tua agenda, tu não tá tendo clientes. Tu pode olhar assim tua agenda, né? Dizer, o fulano faz tempo que não vem aqui, sei lá, se tem um salão de beleza, tu é cabeleireira, ou faz as unhas, ou faz a sobrancelha, sei lá qual é o teu ramo. Mas tu pode olhar as fichas ali dos teus clientes que tu tem e pensar e mandar uma mensagem para fulano. Fulana faz horas que não vem. Então tu manda uma mensagem, fulana, você pode vir, não tá na hora de tu arrumar teu cabelo, de ficar bonita, você pode vir aqui no salão fazer teu cabelo, você pode vir aqui, ou mandar uma mensagem também assim, se tu tem de unha, fulana, tuas unhas, tu não quer deixá-las bonitas, tu não quer vir aqui no meu salão fazer tuas unhas, tu pode mandar essa mensagem telepática para outra pessoa. Se você brigou com uma pessoa também, falou alguma coisa, deu aquela desavença ali, mas tu chegou em casa e pensou, eu poderia ter relevado, mas eu também estava um pouquinho estressada e acabei falando coisas que eu não queria. Então, ficou aquela energia pesada ali, aquele conflito, ficou aquela briga com aquela pessoa, aquela desavença, e tu quer desfazer isso. Tu pode também mandar essa mensagem para a pessoa, pedindo desculpas. Fulana de tal, eu peço desculpas, eu me excedi, sabe? Eu falei coisas que eu não queria, mas eu gostaria que tu me desculpasse. Eu gosto muito de você, eu gostaria que reatarmos a nossa amizade como algum parente, sei lá. Então tu pode mandar essa mensagem pedindo desculpas para ela, que tu se arrependeu, que tu quer estar em paz com ela, que tu quer ter uma relação de harmonia com ela. E vai mandando, gente, vai mandando essa mensagem que eu tenho certeza que ela vai receber. Tá bom? Esse é o vídeo de hoje, então. Espero muito que vocês tenham gostado, que tenham contribuído para vocês de alguma forma sobre o poder dos nossos pensamentos, das nossas mensagens telepáticas que a gente envia para outra pessoa. Tá bom? Até o nosso próximo vídeo.